Olá a todos, boa tarde. Na verdade, eu hoje queria começar por este tema, conceito ou realidade. Gostava de partilhar convosco algumas ideias e, sobretudo, algumas provocações sobre o que é isto das cidades inteligentes e dos espaços inteligentes e, para isso, entender um bocadinho o passado, o presente e o futuro. Saber se são conceitos ou se são realidades. É sempre um bocadinho difícil nós entendermos nesta área, que é uma área muito nova, como foi referida ainda agora, o que é que são tendências e o que é que são modas que vão passar e quais são, de facto, as transformações que estão para ficar. E por isso mesmo eu queria partilhar convosco, começar por partilhar o conceito de ser humano. Não? Não. Agora? O conceito de ser humano. Este conceito tem seguramente muitas definições e eu comecei pela mais básica de todas. Fui ao dicionário e procurei o que é que o dicionário nos queria dizer sobre o conceito de ser humano. É um mamífero primata macho bípede sociável que, tal como as mulheres, se distingue de todos os outros animais pela faculdade da linguagem e pelo superior desenvolvimento intelectual. A questão é que nós todos temos uma abordagem muito própria sobre o que é que achamos que somos e como lidamos com os outros. E claramente temos uma distinção entre aquilo que é o conceito e a realidade. E esta foi só uma das definições de base. Só que procurando muito mais, há milhentas outras definições que vocês podem encontrar, a verdade é que me pareceu sempre um bocadinho teórico tudo aquilo que fui encontrando. E achei que fazia muito mais sentido se eu começasse a procurar nas pessoas à minha volta e o que é que as pessoas acham que somos e a forma como interagimos. E então decidi perguntar a algumas gerações de família e amigos e vou usar aqui para ler algumas das definições que vos trouxe hoje. Por exemplo, a do João. O João tem 7 anos, acabou de entrar na escola e diz com muito orgulho uma coisa que deve ter aprendido há bem pouco tempo, que é: eu acho que uma pessoa é um animal racional. E depois, obviamente, continua a dizer que respira, que vai para o trabalho, que lê, que escreve, que ouve, que brinca, que constrói, que salta, que faz a roda, faz o pino, faz ginástica, faz dança, enfim. O João remata com: eu faço tudo. Já a Maria, que é uma mulher e, portanto, muito mais pragmática, muito mais concreta e concisa, acha pura e simplesmente que o ser humano é uma pessoa e uma pessoa é um ser humano. A minha irmã, que está aí a algures e que é muito envergonhada e que vai ficar um bocadinho chateada de eu ter usado este vídeo, acha que o ser humano é um conjunto, e deixem-me recorrer aqui às minhas notas, que o ser humano é um corpo cheio de sonhos, desesperos e de ilusões que procura incessantemente a felicidade. O Paulo acha que o ser humano é um conjunto de falhas que juntas formam uma unidade perfeita. And so on, and so on. A verdade é que as definições foram muitas e o que eu entendi nesta pesquisa muito rápida é que toda a gente me refere o ser humano enquanto eu, o ser humano enquanto aspecto comunitário, o ser humano enquanto busca da felicidade e a parte racional, como é óbvio que nós já todos sabemos que nos distingue dos outros seres. Mas não há nunca o ser humano enquanto ser tecnológico. A verdade é que claramente nenhum de nós usa tecnologia, nós somos daqueles que acham que as crianças deviam ir só para a rua brincar umas com as outras, esquecer o tablet e o computador que têm em casa, até porque todos sabemos que no nosso tempo as coisas não eram nada assim e eram muito melhores. Mas então vamos tentar entender um bocadinho qual é o papel real da tecnologia nas nossas vidas. E a tecnologia tem vindo a ser desenvolvida ao longo do tempo, sobretudo para nos facilitar as nossas tarefas do dia a dia, para nos libertar tempo e para nos criar uma certa autonomia face às coisas que temos que fazer. E hoje em dia a tecnologia tem um papel um bocado diferente disto. A tecnologia hoje passa a ocupar o nosso tempo e passa muitas vezes a ser associada a produtos ou a serviços que são, por um lado, lúdicos, por outro, médicos, por exemplo, ou de monitorização. A verdade é que, seja por um motivo ou pelo outro, nós todos acabamos por nos associar à tecnologia e por muitas vezes depender da tecnologia. E neste processo nós todos podemos usar, seja o micro-ondas, seja a televisão, seja o smartwatch, seja o que for. A verdade é que eles acabam por ter um papel muito preponderante, inclusive nos grandes eventos das nossas vidas. Quem é que nunca fez a famosa selfie num casamento ou num batizado? E por isso mesmo passemos para o telemóvel. O telemóvel, por exemplo, é um conjunto de aplicações sem fim. Por um lado, é a nossa melhor amiga que nos diz quantos quilos é que nós temos que perder, que temos que ir ao ginásio, que exercícios é que vamos fazer. E eu falo porque, com conhecimento de causa, eu fiz o download de uma dessas aplicações e, como devem imaginar, ela estava sistematicamente a pinchar, a dizer que eu tinha que comer para ver se ganha algum peso decente.
Mas é também a parte do enfermeiro que nos monitoriza o sono, por exemplo, que vê se nós ressonamos ou se temos apneia, é a parte do nosso contabilista que nos vai dizendo que não podemos gastar mais dinheiro nesse mês e é também, por exemplo, o guia para nós nos deslocarmos em trajetos, por exemplo, dentro de uma cidade, o que melhora muitíssimo a vida dos homens que escusam de dar braço a torcer, abrir o vidro e perguntar à pessoa que está a passar onde é que é o sítio que estamos à procura. E a maior parte de vocês dir-me-ão, não, mas está bem, tudo bem, mas a verdade é que eu não sou assim tão dependente quanto isso da tecnologia. Ok, então vamos ver o que é que nos acontece, por exemplo, quando estamos face a um momento de perigo ou a um momento de um problema iminente. E vamos concentrar-nos no problema, por exemplo, dos refugiados. Toda a gente sabe que os refugiados têm sido um problema sério e um problema que tem chocado o mundo. E eu não sei se vocês se lembram de um projeto que surgiu associado à questão dos refugiados, que é o What's in My Bag. Eu não sei se lembram, mas basicamente este projeto o que fazia era fotografava os elementos que cada refugiado levava na sua mala quando da partida. E há uma coisa muito simples de ver, é que o telemóvel e os carregadores eram 2 dos objetos mais utilizados para quando da fuga. E isto é simples de explicar, é que na verdade nós todos estamos de tal maneira conectados que queremos estar conectados com o mundo, seja porque temos um amigo do outro lado do mundo e que queremos estar sempre a falar com ele, seja porque queremos as notícias ao minuto. Mas a verdade é que também nos liga a uma outra realidade e ao outro lado do espelho, que é o nosso eu virtual. Nós todos somos um bocadinho egocêntricos e gostamos desta coisa. E a verdade é que todos temos o chamado Digital Twin, ou um gêmeo digital, que vai marcando a nossa vida e que vai deixando dados online sobre o nosso percurso. Estes dados são guardados num qualquer servidor ao qual nós não temos acesso, mas sabemos que o Facebook tem acesso a ele, uma vez que nós de vez em quando todos devemos ter recebido aquela coisa a dizer que, não sei se sabes, mas há 2 anos estiveste neste sítio com esta pessoa, que é ótimo para nos relembrar, seja coisas boas, seja coisas más. E a verdade é que isto nos levanta uma questão. Será que nós, enquanto seres humanos, conseguimos dissociar-nos da nossa componente digital? Mas o ser humano não passa só pelo contacto com a tecnologia. Em ambiente urbano, contacta com imensos artefactos e com imensos outros elementos com os quais tem que lidar no dia-a-dia. E um deles é o carro. E nós todos sabemos que o mais importante num carro é o motor, são os cavalos, é toda a estrutura que está à volta do carro. E sabemos também que o carro nos é apresentado no início do século XX como uma máquina altamente competente que nos pode transportar em família, que depois deixa evoluir os seus modelos para o transporte, por exemplo, mais de férias, com amigos, o surf, a famosa pão de forma. E ao longo do tempo nós vamos adaptando, o carro passa a ser não só um objeto de design, passa a ser muitas vezes um acessório de moda e passa a ser sobretudo status social. E ao carro acrescentam-se muitas vezes o rádio, o ar-condicionado, os vidros elétricos, enfim, os GPS, as câmaras, tudo o que há. E aí passamos do conceito à realidade. E como foi dito antes, o carro de facto hoje em dia é um computador ou é um smartphone sobre rodas. A verdade é que nós, não sei se vocês já viram alguns dos vídeos que estão colocados online sobre as experiências que foram feitas com transporte autónomo, com veículos autónomos. Vocês veem as pessoas a entrar nos veículos, inicialmente um bocadinho apreensivas, normalmente com algum receio e tal, mas depois acham interessante a viagem e sentem-se seguras. E agora coloco uma questão. E quando o carro tiver que decidir, quando há um acidente, qual é o melhor recurso e qual é o menor número de vítimas? Nós queremos deixar que ele decida isso por nós? Nós temos, de facto, total confiança no carro, enquanto seres humanos? Nós todos sabemos, por exemplo, que tirar a carta de condução hoje em dia é ser autónomo. Nós podemos começar a sair à noite sem ter os pais à perna, ainda por cima, se tivermos a sorte de ser os primeiros, ou dos primeiros a ter o carro e a carta de condução, nós tornamos assim uma espécie de guru no nosso grupo de amigos e podemos tomar uma série de decisões que os outros não têm nada a ver com isso. Só que a verdade é que, hoje em dia, os especialistas já vieram dizer que, provavelmente, as crianças que nascem em 2017 já nunca vão ter que conduzir. E, portanto, como era dito antes, de facto, isto é uma realidade agora. E passemos, de novo, à questão das cidades e dos espaços inteligentes. O que é conceito e o que é realidade? As cidades inteligentes, nós somos bombardeados com um sem número de estatísticas, eu trouxe só aqui algumas, nós já sabemos que provavelmente a partir de 2050 nós seremos mais de 75% da população mundial a viver em cidades. E também sabemos, na questão da sustentabilidade, que para viver segundo os padrões europeus de vida, a Terra apenas comportaria 2 bilhões de pessoas, o que quer dizer claramente que nós precisaríamos de ir para outros planetas para poder ser sustentáveis.
E isto levanta várias questões, são um bocadinho assustadoras, mas levanta várias questões nas quais as cidades têm pensado e os governos têm pensado e, portanto, têm tentado criar uns caminhos que sejam alternativos e que deem, de facto, uma solução eficaz a este tipo de problemas. E, portanto, as cidades querem claramente tornar-se inteligentes. Mas se a tecnologia nos traz, por um lado, uma série de ferramentas que são extremamente úteis para nós podermos gerir as cidades e projetá-las e ter uma monitorização concreta das cidades, a verdade é que, por outro lado, o que aconteceu é que nós acabámos por perder muitas das ligações que tínhamos e que tradicionalmente eram muito importantes para a coesão social e para o bem-estar social. E, nesse sentido, importa que nós entendamos muito o que é este conceito de soluções inteligentes e quais são as soluções e a inteligência aplicadas à vida do nosso dia-a-dia. Que tipo de inteligência é que nós estamos a falar? Muitas vezes estamos a falar apenas de inteligência computacional. E nós percebemos que já saímos um bocadinho daquela onda dos anos 90 em que todas as cidades se imaginavam ser pura e simplesmente populadas de robôs e de câmaras e que basicamente iam tomar todas as decisões por nós, seja porque nós tivemos algum receio daquele efeito Big Brother, ou seja porque nós percebemos que as soluções não funcionam. A verdade é que se começou a perceber que, tal como vimos há pouco, as cidades não podem dissociar-se das duas componentes que têm, a virtual e a humana. E isto faz com que nós entendamos claramente que a cidade não é só um algoritmo abstrato, a cidade só faz sentido a partir do momento em que é materializada e é vivenciada por todos nós. Nesse sentido, porque é que nós então continuamos a associar a cidade e a inteligência da cidade só à inteligência computacional, quando nós temos não só a inteligência que já falei, a inteligência individual, mas temos uma inteligência coletiva e temos uma inteligência emocional. E que nós ainda por cima sabemos que a inovação, que é um fator essencial para a cidade do futuro, só faz sentido e só acontece quando há uma fronteira entre as várias disciplinas. E, portanto, quando a tecnologia se junta ao espaço social, ao espaço artístico, ao espaço científico e todas elas trabalham com um objetivo comum, que é o de criar inovação. E queria deixar-vos aqui alguns conceitos que me parecem essenciais para a cidade do futuro e com base em alguns projetos que depois estão disponíveis para vocês procurarem um bocadinho mais. A verdade é que esta cidade do futuro é uma cidade que tem que ter em atenção os dados. E tem que ter em atenção os dados numa perspectiva muito concreta. Perceber o seu passado e perceber o seu presente. Mas a cidade não tem que recolher os dados só de forma digital, pode recolhê-los de forma analógica. E, sobretudo, deve utilizar estes dados para conseguir tomar decisões para o futuro. E estes dados, idealmente, devem ser disponibilizados para que todos os cidadãos, nomeadamente os developers, possam ter acesso a eles e criar novas soluções. E dou aqui o exemplo de um projeto, o Hackacity, que este ano a edição está a decorrer neste momento em várias cidades do mundo. E a verdade é que o Hackacity visa testar os dados das várias cidades e melhorá-los. Mas uma cidade do futuro, é também aquela que pega nos seus cidadãos e os escuta e dialoga com eles de uma forma transparente e muito aberta, mas, sobretudo, que adapta as suas ferramentas às necessidades e à realidade dos cidadãos. E vocês podem ver aqui que nós usámos num projeto, que é o projeto O Meu Bairro, que decorreu em várias cidades a nível europeu, e utilizámos alta tecnologia para recolher os dados dos cidadãos. A verdade é que a maior parte das pessoas eram info-excluídas e bastou chegar com uma ardósia e com um giz e nós conseguimos fazer um processo de recolha de necessidades muito mais alargado. As cidades do futuro são também aquelas que entendem que a comunidade deve ser fortalecida e as relações sociais têm que ser estimuladas. E, portanto, temos aqui um exemplo de um projeto que é o Viva o Bairro, que é de Aveiro, que percebeu isso e que tenta reunir gerações e várias pessoas, tanto da comunidade dos bairros, como no seu contacto com a realidade exterior, que é da cidade. Mas a cidade do futuro é também aquela que aposta na sua governação aberta e transparente, como já o disse, mas sobretudo para criar serviços que sejam úteis a todos os atores da cidade e, obviamente, em última análise, aos seus utilizadores, que são o foco dos serviços da cidade, e que estimula tanto o desenvolvimento económico como o seu ecossistema de inovação. Aqui temos o exemplo, por exemplo, do caso do Porto e do projeto Porto Innovation Hub. E, para finalizar, no fundo, há uma mensagem que eu acho que é essencial. A cidade do futuro é tão simplesmente aquela que valoriza a qualidade de vida dos seus cidadãos, seja a nível de trabalho, seja a nível de saúde, seja a nível de habitação, seja a nível cultural ou artístico. A verdade é que a cidade do futuro só pode ser uma, aquela que é inteligente e humana. Obrigada.